Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o neurocirurgião Hilton Moraes, que irá falar sobre hidrocefalia. Não saia daí! O cigarro pode trazer grandes problemas de saúde para a sua vida, além de problemas financeiros. Confira este vídeo do Ministério da Saúde, que vai te trazer informações sobre isso e te incentivar a parar de fumar. Esse cara aí eu peguei de jeito. Tem asma e acabou de sair de uma pneumonia. Não é fácil me largar, não é mesmo, seu X? Já acabei com o paladar, olfato e a disposição física. Tem cigarro? De qual? Hoje vou levar o mais barato. Agora vou acabar com o dinheiro dele. Bora, seu X, dá uma boa tragada. Deixar de fumar melhora a disposição física, a respiração e o olfato e o paladar em poucos dias. Quando você deixa de fumar, sua saúde aumenta e a sua despesa mensal diminui. Vamos, seu X, para de tossir, dá uma boa tragada, vai. Já passou da hora de eu largar essa porcaria. Fuma. Tabagismo é uma doença. O SUS pode te ajudar a deixar de fumar. Disque 136. Foi ampliada a faixa etária para aplicação da quarta dose contra a Covid-19. A partir de agora, toda a população com 18 anos ou mais que já tenha completado 4 meses da terceira dose já pode se vacinar. Das 45 unidades básicas de saúde abertas, 41 delas funcionam das 8 às 16. E outras 4, a UBS Augusto Franco, Onésimo Pinto, Marques de Carvalho e Francisco Fonseca, funcionam das 8 às 18. Nas doses de reforço, pode ser aplicado qualquer imunizante utilizado na campanha de vacinação. Você já ouviu falar em hidrocefalia? Pois hoje o Saúde Ativa recebe o neurocirurgião Dr. Hilton Moraes para falar sobre isso e esclarecer diversas dúvidas. Dr. Hilton, seja muito bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Vamos esclarecer a dúvida sobre esta doença, doutor. O que é hidrocefalia? Hidrocefalia, como o próprio nome já diz, é o acúmulo de líquido na cabeça. Então, era o primeiro nome que foi dado, nos princípios do diagnóstico dessa doença. É uma doença que se conhece desde os gregos e o primeiro nome que foi dado foi hidrocefalia. Ela é um distúrbio da produção, circulação e absorção do líquor. O líquor é um líquido que nós temos envolvendo o nosso sistema nervoso central. Ele é produzido dentro do cérebro e ele sai por alguns canais para fora do cérebro e ele circula ao redor do cérebro e ao redor da medula espinhal. Então, desde o crânio até a coluna lombar, nós temos esse líquor circulando. Nós temos cerca de 150 mililitros de líquor dentro do nosso sistema nervoso central. Mas nós produzimos 600 ml de líquor por dia. Então, quer dizer que nós trocamos esse líquido 4 vezes ao dia. Então, quando nós temos algum problema de produção, circulação ou absorção desse líquor, nós produzimos hidrocefalia. Mas existe alguma coisa específica que levaria a este quadro? O indivíduo, ele nasce, tem alguns casos que nascem, mas quando adultos, eles podem ter também a hidrocefalia. O que levaria, doutor, a esta doença? O mais frequente é a hidrocefalia mais frequente nos recém-nascidos. Então, por quê? Porque você pode ter problemas na formação do sistema nervoso central. Então, nós temos muito mais frequentemente problemas da circulação. Então, um desses canais que eu falei, que são canais milimétricos, pode ter
sido obstruído durante a formação, pode não ter sido formado e esse líquido começa a se acumular. Mas a gente pode ter o problema da hidrocefalia em qualquer idade. No adulto também existe. Por exemplo, é muito frequente pacientes que têm acidentes de trânsito que batem o crânio e aí formam um hematoma, uma hemorragia, e essa hemorragia entope esses canais onde circula o líquor. Ou então o próprio sangue, ele obstrui as estruturas que absorvem o líquor. E aí o paciente começa a ter hidrocefalia. Diferente da criança, no adulto, se não for tratada imediatamente, o paciente morre, porque ele não suporta a pressão de excesso de líquor sendo produzido. Na criança, o mais frequente é um distúrbio da formação desses canais. E então o líquor ele é produzido normalmente, é absorvido normalmente, mas ele não circula e começa a se acumular dentro do cérebro. Como na criança o crânio ele não está completamente fundido, ele ainda é móvel, e aí começa a crescer a cabeça da criança. No adulto não cresce porque o crânio já é uma estrutura única. Na criança não. São ossos separados e esses ossos começam a se afastar e aí começa a crescer a cabeça da criança. Nesse crescimento também vai se destruindo o cérebro da criança, por isso que a gente tem que atuar o mais rápido possível. Era justamente isso que eu queria perguntar para o senhor. Se no adulto também há esta malformação, mesmo quando já adulto, na cabeça. Então o adulto ele não consegue visualizar o problema, porque na criança é muito simples de a gente conseguir visualizar, né, doutor? Isso. No adulto, como é que ele transcorre? Uma cefaleia intensa, progressiva, muito rapidamente progressiva, e logo ele entra já em coma. E aí, se a gente não resolver isso rapidamente, leva ao óbito. Uma outra dúvida, ambos os casos são reversíveis, doutor? Tanto para o adulto quanto para a criança? A condição temporária é reversível, mas eles são tratáveis. Sim. O que é que acontece? A gente tem que, se o problema é da circulação do líquor, a gente tem que fazer um novo caminho para que esse líquor circule. Se o problema é da absorção do líquor, então a gente tem que tirar essa absorção do sistema onde ele é absorvido e passar para outro sistema. Nós temos basicamente dois tipos de tratamento. Nós temos o tratamento tradicional, que é desde os anos 40, 50, que foi desenvolvido depois da Segunda Guerra. Antes dos anos 40, as crianças, a imensa maioria morria, os adultos também. Morriam muito rapidamente, era algo muito sofrido. Ficavam com aquelas cabeças gigantes e acabavam indo a óbito. Mas depois dos anos 40, foi desenvolvido um sistema onde se coloca um catéter dentro do cérebro, esse catéter passa por baixo da pele e ele vai para a barriga. Então, ele fica entre as vísceras do abdômen. Então, esse líquor ele é produzido, ele passa por esse novo caminho, então a gente faz um desvio. Sim. E é absorvido no abdômen. Hoje nós temos uma nova técnica também, mas que não serve para todos, que a gente entra com endoscópio no cérebro e aí faz um novo caminho no cérebro. Então a gente abre, faz uma nova abertura e o líquor, se ele estava obstruído a passagem, a gente faz uma nova passagem. Para tirar uma dúvida que eu imagino que muitos que nos assistem têm, doutor, a criança nasceu com a hidrocefalia, os pais visivelmente, e aí eu quero até perguntar para o senhor, é detectável enquanto o bebê já está em formação, enquanto a mamãe está indo ao médico, fazendo a ultrassom, os médicos já conseguem detectar o problema? No ultrassom pré-natal, né, antes de nascer, é detectável já. No ultrassom morfológico e no acompanhamento é detectável. E aí a gente tem algumas opções. Quando é uma hidrocefalia leve a moderada e está no final da gestação, a gente pode esperar até o final da gestação, nasce a criança e a gente opera depois que nasce. Quando a hidrocefalia ou está no início da gestação ou é uma hidrocefalia mais intensa, mais grave, a gente pode operar sim a criança ainda dentro do útero. Então a gente entra com o endoscópio, coloca um catéter para esse líquor sair do cérebro e ir para o líquido amniótico. O bebê nasceu, não foi possível fazer a cirurgia, mas ele nasceu, vocês realizam a cirurgia. Quanto tempo dura este processo? A criança ela vive a vida inteira com catéter, tratando, ou é uma cirurgia que resolve o problema? Só terminando de responder a primeira pergunta, Sim. a gente falou nas crianças antes de nascer, Sim. nas crianças que depois que nascem, aí como os pais identificam, né? Primeiro, o mais importante é fazer o acompanhamento, né, a puericultura
né, o acompanhamento pediátrico na criança normal. A criança não tem que ir, nesse primeiro ano de vida, para o pediatra só quando está doente. Sim. Ela tem que fazer o acompanhamento para poder ver, fazer as medidas, se está ganhando peso de forma adequada, se está crescendo de forma adequada, se a cabeça cresce de forma adequada. Então, a primeira avaliação é essa. O pediatra vai ver se a cabeça está crescendo de forma adequada ou está crescendo muito rápido. E aí sim é um sinal que aí vai precisar fazer alguns exames. Ou também do próprio desenvolvimento. Existe um período certo para a criança ter o seu desenvolvimento neurológico, né? Quando ela sustenta a cabeça, né? Quando ela fica sentada, quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a caminhar, quando ela começa a emitir palavras. Então, quando o pediatra nota algum atraso desse desenvolvimento, ele encaminha ou para o neuropediatra ou para o neurocirurgião para poder fazer o tratamento adequado. Então, depois que a criança é diagnosticada, aí a gente faz uma investigação de qual a causa para tratar da melhor forma possível. E aí sim, indicar cirurgia, na imensa maioria dos casos é necessária a cirurgia. Existem alguns casos que não é necessária a cirurgia. Sim. Por exemplo, essa semana mesmo eu recebi um paciente, que a cabeça da criança cresce, mas o líquor ele está circulando normalmente. Ele só tem um atrasozinho dessa absorção. E a gente vai acompanhando. Na imensa maioria dos casos, essa cabeça ela estabiliza o crescimento e pode ficar com a cabeça grande como a minha, né? Mas não é anormal. Doutor, no caso do adulto, então assim, o senhor está dizendo que ele pode ficar, é tratável, mas ela se torna uma criança normal ou precisa de um tratamento para o resto da vida? Sua ideia é muito interessante. Se a criança ela só tem hidrocefalia, o que é importante a gente avaliar quando a gente diagnostica a hidrocefalia, ela foi causada por alguma coisa. Sim. Como eu já falei, ou o líquor foi produzido demais, ou o líquor não foi absorvido de forma correta, ou ele não circulou de forma correta. Se é um problema simples assim de circulação e a gente fez uma nova circulação, a criança vai ser uma criança normal. Ela só é dependente daquela cirurgia, daquele shunt que a gente chama, daquela derivação. Então ela fica completamente dependente, ela não tem como tirar mais aquilo. Porque depois que ela colocou aquele desvio, o cérebro se acostuma àquele desvio. E aí ela vai ficar dependente o resto da vida. Sim. Então, e é importante frisar, como um catéter que é feito, né, pelo ser humano, ele não é natural. Então ele tem problemas. Então ele pode obstruir, ele pode entupir, ele pode infectar, né? É um corpo estranho no seu organismo. Então a pessoa coloca um brinco na orelha e infecta, você imagina uma coisa dentro do seu corpo. Sim. Então sempre no nosso organismo estão entrando bactérias. E quando essas bactérias elas encontram um corpo estranho, elas se escondem ali e aí infecta. Então existe um risco de infecção alto, em torno de 10 a 20%. E quando tem um problema, a gente tem que trocar esse sistema. Quantas vezes, em média, a gente troca o sistema? Em média, durante a vida de um paciente desse, a gente troca 2 vezes. Sim. Isso quer dizer, tem pacientes que trocam 1 vez, tem pacientes que trocam 10 vezes. Depende de cada paciente, mas em média são 2 vezes durante a vida. Então ela fica completamente dependente do sistema de derivação. Mas há crianças que elas não têm só hidrocefalia. Sim. O cérebro não foi formado adequadamente e ela também tem hidrocefalia. Nestes casos, a criança tem um déficit de desenvolvimento. Mas a gente tem que separar as coisas. Cerca de 60% das crianças, 60% a 80% das crianças, elas têm um déficit intelectual. Mas não é pela hidrocefalia. É pelas doenças que causaram a hidrocefalia. Entendi, doutor. Doutor, vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre essa doença, as causas, as consequências. E você não sai daí, eu volto já. O Saúde Ativa está de volta e hoje o nosso bate-papo é com o neurocirurgião Dr. Hilton Moraes. Estamos falando sobre hidrocefalia.
Dr. Hilton, muito esclarecedor, uma série de coisas sobre essa doença que a gente bateu um papo aqui no primeiro bloco. Se você perdeu, pode assistir novamente aí através do nosso canal no YouTube. Mas e o adulto? O adulto, como o senhor disse, pode ter tido um acidente, isso causou hidrocefalia. Como é o processo? Ele pode operar, já está curado ou precisa também de um tratamento o resto da vida? No adulto, depende do que causou a hidrocefalia, né? Então, como eu falei, o mais frequente, como as doenças mais frequentes da nossa realidade são os acidentes externos, né? Então, assim, se foi um sangramento que entupiu a passagem do líquor, a gente vai fazer um novo caminho e aí ele tem uma vida normal. Mas se o acidente lesou outras áreas do cérebro e que causaram sequelas, não. Mas isso não foi causado pela hidrocefalia. Sim. Foi causado pelas outras sequelas. Outra causa de hidrocefalia no adulto são os tumores cerebrais. Então, por exemplo, se a pessoa está aqui hoje e começa a ter uma dor de cabeça intensa, progressiva e para de interagir de forma adequada ou entra em coma e tem uma hidrocefalia, a gente tem que investigar o que foi que causou essa hidrocefalia a essa altura da vida. Muito provavelmente, alguma coisa entupiu a passagem do líquor. E Sim. Aí a gente vai investigar e muitas vezes descobre um tumor. Então, a hidrocefalia é resolvida, mas assim, as sequelas que ele vai ter depois pelo tumor ou pela retirada do tumor são coisas independentes. A gente tem também uma situação que é uma hidrocefalia benigna, que nós chamamos. Por exemplo, é muito comum em mulheres acima do peso e em uso de anticoncepcional. Então, elas começam a ter uma dor de cabeça muito intensa, progressiva, e aí você vai descobrir a pressão do líquor ela é maior do que a normal. Então, ela está produzindo esse líquor, mas ele não está sendo absorvido da forma adequada. E aí a gente precisa, sim, fazer uma cirurgia, fazer uma derivação. Doutor, todos que frequentam aqui o nosso programa, a gente sempre enfatiza. Eu vou, já que o senhor até tratou sobre essa questão das mulheres, do anticoncepcional, reforçar que se percebermos que tem algo errado no nosso corpo, uma dor diferente, qualquer sintoma da nossa rotina, que a gente visite realmente o médico, né? Eu falo sempre do Dr. Google, que nos ajuda em muitas coisas, mas eles não podem ser, a gente não pode substituir pela visita ao médico. Que muitas das doenças que nós discutimos aqui no programa, se elas tratadas no início, elas podem ser resolvidas com muita facilidade. O fato é que muitas pessoas sentem as dores, sentem uma série de coisas e ficam ali no paliativo e quando vai ao médico, o problema pode ser maior, né? Então eu queria até que o senhor reforçasse essa necessidade de visitar o médico regularmente. Sim, a gente precisa visitar um médico regularmente, um bom médico, né? Assim como em todas as profissões, nós temos profissionais de diferentes qualificações, né? Porque é médico que é bom, né? Então, assim, procurar um bom médico e para poder fazer a investigação adequada. Eu sou extremamente contrário ao Dr. Google. Primeiro, as pessoas, elas não têm uma formação para entender o que está escrito ali. Segundo, quando você coloca no Google, você coloca geralmente os casos mais dramáticos. Sim. Então as pessoas às vezes entram em pânico. Porque a cabeça desse tamanho, meu filho vai ficar com essa cabeça. Não. Onde foi que a senhora viu isso? Não, eu vi no Google. Assim, não é lugar para se ver. Por exemplo, eu sou médico. Eu fiz faculdade, sou pós-graduado, mas eu não me meto nas áreas que eu não conheço. Por exemplo, se eu tenho um problema judicial, eu não vou procurar no Dr. Google como resolver. Eu vou procurar um advogado e confio plenamente naquilo que aquele bom advogado me orienta. Se eu tenho um problema estrutural na minha casa, eu não vou fazer um armengue, né, como o pessoal chama. Eu vou procurar um engenheiro. Então as pessoas acharam agora que elas podem, né, porque está escrito no Google, elas podem se tratar. E aí a gente tem encontrado grandes problemas. Então, assim, a gente sempre tem que fazer uma avaliação, primeiro, a periódica, né, a depender da idade, né, depois dos 40, né, aí as doenças começam a vir com uma frequência muito maior. A gente sempre brinca, né, que se você acordar sem dor depois dos 40, você morreu. Então, a gente sempre tem uma dorzinha, sempre tem um problema, mas mesmo antes disso, a gente tem que fazer uma investigação periódica, né? Homens e mulheres. As mulheres são mais atenciosas nesse sentido. As mulheres sempre vão ao ginecologista, sempre fazem seus exames periódicos. Os homens não, são mais teimosos, Sim. acham que são imbatíveis e aí já chegam com problemas mais avançados.
E quando a pessoa tem um sintoma, aí sim tem que investigar. Eu tenho uma dor de cabeçazinha leve, sempre tive isso, de vez em quando, isso você já conhece seu corpo. Mas é uma dor de cabeça intensa, progressiva, que não é como as outras, tem que procurar um médico. Tem que procurar. Doutor, uma dúvida, a neurocirurgia pediátrica, ela só trata do cérebro do bebê ou teriam outras coisas também que envolvem isso? Bem, a neurocirurgia é uma especialidade muito bonita, porque enquanto eu sempre brinco com os colegas, né, o cardiologista só trata de um órgão, o coração, né? O pneumologista só trata do pulmão, né? O neurocirurgião, o neurologista, né, e o neurocirurgião são duas especialidades diferentes. Sim. É bom frisar. Nós tratamos do cérebro, da medula, dos nervos e das estruturas que envolvem. Então, o neurocirurgião trata do crânio, da coluna e dos túneis nervosos. Então, é uma área muito extensa. Tanto que a gente tem subespecialidades. Nós temos o neurocirurgião que trata mais das crianças, é o neurocirurgião pediátrico. Nós temos o neurocirurgião que trata mais dos tumores, é o neurocirurgião oncológico. Nós temos o neurocirurgião que trata mais das doenças vasculares, que é a neurocirurgia vascular. Nós temos o neurocirurgião que trata de nervo periférico, nós temos o neurocirurgião que trata de coluna vertebral. Então é uma área extensa. Doutor, realmente é muito extenso. Eu imagino que a maioria das pessoas não sabiam disso. E aí vem uma dúvida, que as dúvidas que eu pergunto às vezes para o senhor está fora aqui do script, mas eu imagino que todos em casa também têm essa mesma dúvida. O papai, a mamãe percebeu que o filho está com uma dorzinha de cabeça, ele está se queixando, não sabe explicar muito o que é. O pai, a mãe, ele tem que levar no neurocirurgião ou ele tem que levar no neurologista? Ele tem que levar no pediatra. No pediatra. Primeiro. Veja, é extremamente importante a gente seguir uma sequência de tratamento para que a gente, assim, não perca tempo. Porque muitas vezes você pode perder tempo e o paciente pode ter outros problemas. Sim. Quando você vai diretamente no especialista, você porque leu no Google, porque acha, você pode estar perdendo seu tempo. Sim. Então é bom sempre ir num bom pediatra, ter um bom pediatra. Eu repito, né? Nós temos profissionais de várias qualificações. E principalmente hoje. Quando eu me formei, existia uma faculdade de medicina, formava 70 médicos por ano. Hoje nós temos 4, formam 500 médicos por ano. E a qualidade diminuiu bastante. Então, sempre procurar um bom médico para poder fazer a avaliação adequada. Então, qual é a dor de cabeça que os pais têm que se preocupar? Numa criança. Criança pode ter dor de cabeça? Pode ter dor de cabeça. A dor de cabeça da criança é causada por, muitas vezes, uma tensão do dia. A criança brincou demais no sol quente, e no sol quente é redundante, né? No dia todos lá, falamos, doutor. aquela luminosidade intensa, e chega em casa com dorzinha de cabeça, uma dor tensional. A criança passou na escola, é muito frequente isso, lendo, estudando, e chega em casa com dor de cabeça. Pode ser um problema visual. Mas qual é a dor de cabeça que tem que preocupar? A criança reclama de dor de cabeça com muita frequência. E essa frequência, às vezes, ela aumenta, cada vez mais frequente. A criança, ela reclama que acordou com dor de cabeça. Ou ela foi acordada pela dor de cabeça. E a criança tem dor de cabeça e vomita. E isso a gente tem que, sim, fazer uma investigação. E é interessante que a gente sempre brinca, né? Filho de médico tem os problemas do pé da página, né? Do pé do livro. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha que é menor, hoje ela tem 14 anos, mas quando ela tinha cerca de 5 anos, ela começou exatamente assim: pai, eu tô com dor de cabeça. Ah, minha filha, não é nada. E aí ela reclamava mais frequência: papai, dor de cabeça todo dia. Aí outro dia ela fez: pai, eu acordei com dor de cabeça. E outro dia ela foi acordada pela dor de cabeça. E aí, sim, aí eu fiz a investigação, pedi um exame adequado e não tinha nada, felizmente, mas ela tinha enxaqueca. Enxaqueca na criança, que antigamente se achava que era algo mais incomum, hoje a gente sabe que é algo frequente. Né? Enxaqueca na criança muitas vezes está relacionada a alguns alimentos, né? Algumas atividades, e aí Sim. foi reduzir, não precisou nem tratar, reduzir esses alimentos, reduzir essas atividades, e ela parou. Então é sempre importante fazer a avaliação adequada.
Essas enxaquecas acompanham muitas pessoas, inclusive eu sou uma delas, mas vamos lá. Doutor, essas cirurgias, elas duram em média quanto tempo? Tanto para criança quanto para o adulto? É uma cirurgia que é um dia inteiro e precisa depois, né, a cirurgia da hidrocefalia, depois precisa de um repouso demorado? Como é que funciona? A cirurgia é até das mais simples que a gente faz. De procedimento cirúrgico, por exemplo, a gente tem as duas cirurgias que eu falei. A gente tem a endoscópica e a gente tem a que coloca a derivação, né, que é o catéter. O pessoal sempre fala, é a válvula, colocou a válvula. Não, é um catéter que tem uma válvula interposta que vai determinar qual é a pressão de líquido que ela vai permitir passar. Então, a cirurgia de colocação do catéter numa criança menos de 1 ano de idade, a gente faz em 50 minutos, 1 hora, o procedimento cirúrgico. Só que assim, a preparação é mais demorada, né? Anestesiar a criança, preparar, lavar a criança, né? Preparar todo o campo cirúrgico, então aí dura, né? A família, ficou 3 horas no centro cirúrgico. Toda essa preparação nesse sentido. Mas o procedimento é muito rápido. A endoscópica, ela dura meia hora, 20 minutos, meia hora. Porque é só fazer um furinho no crânio, entrar com o endoscópio e fazer o novo caminho. Mas também a preparação aí é mais demorada, às vezes 3, 4 horas de preparação. E doutor, aqui em Aracaju, quais são os locais que realizam esse tipo de cirurgia? Todos os hospitais, para as crianças, todos os hospitais que têm UTI pediátrica podem realizar. Então, assim, nos hospitais públicos, o USE, né, mais frequentemente a gente realiza, o Hospital São Lucas, o Hospital Primavera, o Hospital da Unimed, né? Esses são os hospitais que a gente mais frequentemente realiza cirurgias em criança. No Hospital de Cirurgia, a gente está num projeto de reativar a pediatria lá, fazer uma nova UTI pediátrica, para a gente poder fazer essas cirurgias também. Quais são os principais casos assim, que o senhor recebe frequentemente no seu consultório, doutor? Que o senhor também é um cirurgião, imagino que está sempre operando, né? São muitos casos diários, essas cirurgias estão muito recorrentes. Eu estava até falando com o senhor antes da entrevista que teve uma época que falava-se muito na hidrocefalia, né? E aí agora não se comenta tanto, mas atualmente, assim, a sua rotina, são muitos casos? Felizmente, né, eu sempre brinco que o médico é o único profissional que trabalha contra ele mesmo. A gente quer que cada vez menos pacientes apareçam. Então, por isso que o médico orienta, não fume, né, cuide da alimentação, né, use capacete. Né. Se o médico fosse esse mercenário que alguns ignorantes costumam dizer, ele diria, não, beba cachaça e saia de moto sem capacete. Né? Não, mas nós médicos trabalhamos para que os pacientes não apareçam. Então, assim, felizmente em criança, são patologias incomuns. Então, enquanto, por exemplo, tumores cerebrais. Aqui em Sergipe, a gente tem cerca de 15 a 20 tumores do sistema nervoso em crianças por ano. Em adultos, nós temos 5 a 6 por semana, né, em adultos. Mesmo? Então, é muito mais frequente. Muito mais. Então, hidrocefalia é uma das doenças mais comuns em criança. Tanto hidrocefalia como a avaliação se tem ou não hidrocefalia. Então, é o que a gente recebe mais frequentemente. A gente opera, em média, no SUS, 1 por semana. Né? Lembre que a maioria da população depende do SUS. Sim. Em Sergipe, 85% a 88% da população depende do SUS. Plano de saúde, 15% a 12%. Sim. Então, e no SUS a gente tem uma cirurgia dessa por semana. Então, felizmente, é infrequente. Essas cirurgias, elas, o senhor falou que é muito simples, mas há a possibilidade de ela ter algum tipo de complicação no processo ou pós-cirurgia? A complicação mais frequente é pós-cirúrgica. Felizmente, a gente tem raríssimos casos de complicação durante a cirurgia. A cirurgia, sim, é algo mais seguro, mas qual o grande problema? O pós-cirúrgico. É importante lembrar que são crianças, muitas vezes pequenas, né, com 6 horas de vida, 1 mês de vida, e o sistema imunológico ainda não está completamente desenvolvido. É uma cirurgia onde a gente coloca um corpo estranho, então toda cirurgia que a gente coloca um corpo estranho, o índice de infecção é maior, então a maior complicação é a infecção. Cerca de 10 a 20% dos pacientes eles infectam.
E todo cuidado que a gente faz, né? Então a gente lava a criança toda, tem todo um cuidado pós-operatório para evitar infecção, cuidado com as feridas, e mesmo assim a gente ainda tem um índice de 10 a 20%. O senhor falou que no caso dos adultos, por exemplo, um acidente onde se detecta que houve a hidrocefalia, é necessário uma cirurgia rápida, porque pode levar a óbito. As crianças também, elas podem morrer pela hidrocefalia ou estaria também associado, como o senhor mesmo disse, a outros problemas que levaram até mesmo a hidrocefalia? Sim, elas podem morrer, principalmente as crianças que o crânio ele já se fechou, né? Então, como eu falei, no crânio da criança, antes de 1 ano de vida, o crânio e os ossos são separados, é tanto que a gente tem a moleira. A moleira é a área onde eles estão mais separados, mas os ossos estão todos separados. A gente tem na criança, são 2 ossos frontais, são 2 ossos parietais, 2 temporais e 1 occipital. Depois, né, logo nos primeiros momentos, esse osso frontal, esses 2 ossinhos frontais se fundem em um só, e aí os outros ossos vão se fundindo. Então, quando os ossos estão separados, o crânio cresce, e aí a criança ela não morre rapidamente, mas ela destrói o cérebro. O cérebro continua sendo destruído. Na criança que os ossos se fundiram, aí, se não for tratada rapidamente, ela pode morrer rapidamente. Doutor, se pudéssemos, com certeza eu passaria o dia inteiro com o senhor aqui tirando uma série de dúvidas, elas vão surgindo, a gente tem, né, essa preocupação, esse cuidado, ainda mais com os adultos, é claro, mas com os nossos bebês, eu não tenho filho, mas para os papais e mamães que nos assistem. E para encerrar o nosso bate-papo, é justamente isso, eu queria que o senhor falasse com as pessoas que nos assistem, né, as mamães que receberam um diagnóstico, estão grávidas ou que os filhos nasceram e estão com este problema, com certeza é uma doença preocupante. O que é que o senhor tem a dizer para elas, até para acalentar o coração? O importante, né, como eu falei anteriormente, é ter calma, né? Então eu sempre digo aos pais, vamos resolver cada problema no seu momento. Evitar procurar informação no Google, eu sempre digo, pergunte o que quiser. O momento de perguntar é aqui, para a gente poder explicar, porque a gente vai explicar da forma correta, né, com um profissional adequado e tirando todas as suas dúvidas e com a linguagem que você entende. Então é ter calma. A imensa maioria das crianças, elas vão ter uma vida normal. E é isso que importa para todos nós, que a criança fique feliz. Ela vai ter uma vida normal, vai ter uma vida tranquila. Algumas crianças são raras, vão ter mais complicações, mas o importante é que na imensa maioria dos casos a criança vai ser tratada, vai ter uma vida normal e vai sair tudo bem. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Ativa. Eu que agradeço. Em breve o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu espero todos vocês. Até lá!